controle da escravidão a caminho, o Drex tá chegando, Bruno Musa, bora ver esse aqui. 119 mil views, cara, muito bom. Cara, o Bruno Musa precisa de mais inscritos, galera. E é um canal de economia sensacional, bora ver aí. O Drex, o real brasileiro, pode ser o último passo de um total controle que o governo tem sobre nossas vidas. Vamos entender o que está em jogo com tudo isso. Que a sua liberdade está em risco não se discute mais, basta olharmos o Brasil de hoje. A liberdade de expressão já morreu, você precisa cuidar das palavras. Se você é um opositor ao regime atual, você precisa tomar um certo cuidado ao se expressar. Muitas pessoas já tiveram seus documentos apreendidos como passaporte e não podem voltar ao Brasil. Pessoas que não fizeram nada que transgride a Constituição, seguem presas sem o direito de defesa, com seus advogados simplesmente não tendo acesso ao processo e tantas outras coisas que poderíamos relatar. Lembrando que ele tá falando aqui do 8 de janeiro, e isso vai criar um precedente gigantesco pro Estado depois, tá? Depois bota um Estado de direita lá, bota um cara que quer meter o dedo no cu do pessoal de esquerda, manda prender, botar 17 anos de cadeia, e aí, vamos fazer o quê? O precedente que foi feito no 8 de janeiro, que está sendo feito agora para pisar em cima do pessoal de direita, vai ser utilizado para pressionar o pessoal de esquerda também. Num futuro bem mais próximo do que os esquerdistas acham. Questionar o sistema, o regime brasileiro hoje, é basicamente uma afronta, não à Constituição, mas à cabeça de determinados juízes que interpretam a Constituição como eles querem. Ou melhor, mudam a Constituição como eles querem. Ao olharmos à nossa volta, seria suficiente para não termos a menor dúvida do nível de controle que eles estão querendo e que estamos caminhando passo a passo. Lembra que as nossas liberdades não somem de uma vez, elas vão pouco a pouco. E sapo que é colocado na panela de água fria e você vai esquentando a água para ele se acostumar. Se você joga ele numa água fervendo, ele vai pular ou morrer ali imediatamente. É isso que os governos fazem e está simplesmente declarado. Apenas não vê quem não quer. Mas o que tudo isso tem a ver com o Drex, a moeda digital brasileira? É justamente isso que a gente vai falar. Em meio a esse controle absoluto que nós vemos, não apenas aqui no Brasil, mas outros países também, é que aqui está explícito, sem a menor vergonha na cara, o governo vem controlando o nosso dinheiro e as nossas ações com ele. É claro que o Banco Central já possui o monopólio da emissão da moeda. E quem possui esse monopólio em uma sociedade baseada no crédito tem um poder incomensurável. Isso fica muito claro. Vamos lembrar que o dinheiro é um passivo do Banco Central. É uma dívida e ele emite essa dívida. Portanto, ele tem o controle e só ele pode fazer essa moeda circular. É justamente por isso que o Bitcoin é uma alternativa extremamente interessante. Aliás, deixo o link aqui no descritivo do vídeo em que você me manda detalhes sobre a parte de investimentos e eu mesmo respondo para que nós possamos entender alternativas viáveis a esse cenário. Não apenas de controle, mas todos os outros vídeos que a gente vai falando aqui, com o fiscal brasileiro se deteriorando e, claro, tudo isso faz com que o real vá perdendo valor ao longo do tempo e você perdendo o seu poder de compra. Como nos protegermos com relação a isso? Há algumas alternativas e é isso que a gente tenta fazer no dia a dia. Pois bem, vamos lá, voltando aqui, o controle do dinheiro por parte dos bancos centrais e do governo pode chegar num tal nível em que ele nos controle o que nós podemos comprar, onde e como. Ou seja, monitorar as nossas vidas através dos nossos gastos. Para quem duvida, repito, olha a volta. Nível de controle que vem crescendo dia após dia. As mudanças podem parecer sutis. No Brasil já nem mais sutil é. Quando você olha ao longo do tempo... Sutil como uma tijolada, né? Você percebe que tudo vai mudando e você está abrindo mão, entregando de bandeja aos burocratas que sequer te conhecem, não têm o menor interesse em te conhecer e vão dizer sempre que é para o seu bem. Você acha que é uma teoria da conspiração? Então vamos refletir com o Drex. Na verdade, são 3 passos que o governo vem fazendo e eles estão bastante claros e acontecendo aqui na nossa frente. Mas com tantas mudanças, tantas aberrações, obscenidades que acontecem no Brasil diariamente, parece que a aberração de ontem se torna passado, já esquecemos
e simplesmente pensamos na de hoje. É o país do descalabro. Mas quais são esses passos em que, obviamente, eles dizem que nada vai mudar, mas tudo vai mudando ao longo do tempo? Vamos entender, então, quais são, em qual fase nós estamos. O primeiro foi o Pix, que em 2020 foi inaugurado, foi estreado, e vamos lembrar que cada vez mais ele vem batendo recordes. Afinal de contas, é uma tecnologia que realmente facilita a nossa vida hoje. Conforme uma notícia que a gente vê aqui, o Pix bateu recorde. Isso foi ainda no primeiro semestre desse ano. Supera 224 milhões de transações em um único dia. Isso totaliza mais ou menos 120 bilhões de reais de transferências por Pix diária. Claro que é uma média, mas os montantes são impressionantes. E claro, já caiu no uso do brasileiro. Todos nós acabamos usando pela facilidade que ele nos impõe. Antes nós tínhamos que fazer TED ou DOC. Alguns tinham custos para fazer isso e você não podia transferir um dinheiro à noite, num sábado, num domingo, em que teria que esperar um horário bancário para que ele pudesse ser liquidado. Se vocês quiserem testar se o Pix de vocês está funcionando, tem um comentário fixado aqui no chat aí, ou da exclamação Pix aí, que vai puxar ali o Live Pix aqui do canal, e aí vocês podem mandar um Pix lá só para ver se o Pix de vocês está funcionando, porque talvez não está funcionando, né? Agora você pode simplesmente transferir em milésimos de segundos a qualquer dia, a qualquer hora que esse pagamento é liquidado. É inegável a facilidade, mas sempre vende que é apenas o lado bom. E claro, nós vamos deixando as nossas marcas entregando de bandeja o controle para esses burocratas. É claro que com o menor uso do dinheiro físico, o Pix traz uma maior supervisão do Estado. Eles vendem uma facilidade para nossas vidas, nós gostamos, passamos a usar e ali entregamos de braços abertos, falando: venha, controle nossas vidas. É assim com as funções faciais, é assim com as nossas digitais. E no Pix, é claro, fica registrado data, hora, valor, coisa... Eu não ativei o String Elements para mandar o... Eu criei o String Elements, botei os comandos, mas não ativei aqui. Então vai ter que pegar no comentário fixado mesmo, Live Pix do Papa Hardware. Aqui no dinheiro físico, não. Muitos poderiam me chamar: ora, Bruno, mas você então quer lutar contra a tecnologia? Não, mas eu não quero que esteja na mão do governo e na mão do Banco Central todo esse controle, como veremos a seguir. E isso traz justamente o segundo ponto que o governo já implementou, que é a quebra do sigilo bancário. Com todas essas transações de Pix, se você tem um sigilo bancário que é simplesmente respeitado, claro, o Estado pode, através de ordens judiciais, quebrar esse sigilo. Mas o que aconteceu ainda esse ano, que também já... Ano que vem o que vai ter de neguinho cair na malha fina da Receita não vai ter... Cara, vai ser punk, tá? Porque já quebraram teu sigilo agora. Já quebraram teu sigilo bancário, vão ver se tu gastou mais do que tu declarou. Acabou a história, irmão. Acabou a história. Fizemos um vídeo explicando. O STF, sempre ele, quebrou aquela obrigatoriedade de você estar sendo investigado ou estar envolvido em crime para quebrar o seu sigilo bancário. Agora, por uma ordem do Supremo Tribunal Federal, os bancos são obrigados a entregar o seu sigilo aos estados. Que bonito, né? Ou seja, você simplesmente deixa registrada todas as suas transações e, sem ser investigado ou estar envolvido em um crime, por livre e espontânea vontade do STF, ele pode solicitar que o banco é obrigado a entregar a quebra do seu sigilo bancário. Você ainda duvida? Ainda acha que é uma teoria da conspiração que o Estado nos está controlando? Tu sabe o que e tu sabe quem que vai ser mais afetado por essa questão? As pessoas que vão ser mais afetadas pelo Drex vai ser as pessoas mais pobres. Vocês estão ligados nisso, né? Quando o Drex for 100% implementado, as pessoas que recebem Bolsa Família... Você sabia que quem recebe Bolsa Família não pode ter nenhum tipo de ganho? Não pode nem ter nenhum tipo de ganho de capital de qualquer outra forma. Então o cara aqui, olha só, não tem mais dinheiro físico. O cara vai lá, corta uma grama lá pra ganhar uns 50 pila, 100 pila, entendeu? O cara mete um Pix pra ele. Opa, pera aí, por que entrou esses 50 pila aqui? Corta o Bolsa Família do filho da puta. O pobre, que é o cara que tá mais hoje comemorando a taxação dos ricos e a criação do Drex e essas porra toda aí,
os mais pobres vão ser os mais afetados sobre isso. Vai ser a galera que vai perder Bolsa Família, vai ser a galera que... Cara, o Drex vai ser uma revolução no nosso país, onde a pobreza vai ser instaurada sistematicamente, onde o pobre que ganha o Bolsa Família vai ser proibido de fazer qualquer outra coisa, porque eu sei que muita gente vive da parasitagem mesmo, vive lá igual um animal, entendeu? Mas tem gente que pega o Bolsa Família e ainda trabalha e ganha um dinheiro. Esse cara não vai ter mais condições de receber dinheiro, porque assim que ele receber algum outro valor, vai ser bloqueado o benefício dele. Abaixo, reflita bem. E repito, no dia 6 de setembro, o STF validou que instituições financeiras passem aos estados informações sobre pagamentos e transferências de pessoas físicas e pessoas jurídicas por meios eletrônicos, ou seja, o Pix, cartão de crédito e cartão de débito. Ele estimula o Pix, é só para o seu bem, o registro está lá e vem a segunda onda, 4 anos depois da implementação do Pix. Quebramos o sigilo bancário. Esse é o STF, esse é o Brasil sem lei. Entramos então no terceiro ponto, que é justamente o Drex. Que o Drex nada mais é do que o D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X, talvez para dar alguma ideia de modernidade, de tecnologia, ou até mesmo o X censurado no Brasil. Será que é isso? Enfim, a China lançou a sua CBDC, que são as siglas em inglês para moeda digital, e ela tem a mesma base de blockchain que o Bitcoin, só que ela acaba com a privacidade do usuário, ou seja, oposto ao Bitcoin, que mantém o sigilo por completo de cada um, e você tem um sistema completamente descentralizado. Na CBDC da China e dos outros países que estão implantando, inclusive do Brasil. O Heráclito mandou R$5. Pix funcionando. Não, mas o teu tá, mas daqui a pouco da galera que tá olhando não tá, né? Valeu, obrigado. Estamos todos no controle do Banco Central e, portanto, do governo. Vale lembrar que o Drex aqui no Brasil ainda está na segunda fase. Ele ainda não é uma substituição ao dinheiro físico em si. Mas olha só, o Drex é o passo para substituição do dinheiro físico em si. Logo, logo, eles vão saber se tu comprou até Bitcoin ou não. Então a janela de oportunidade para você comprar Bitcoin, ela tá fechando. Vai chegar o ponto onde você vai comprar Bitcoin e os caras, não, pera aí, esse dinheiro não pode ir para lá não. Ainda. Hoje, os afetados são basicamente os bancos comerciais e o seu dinheiro depositado lá no Banco Central. É como se fosse o Drex do atacado. E onde mora e reside o maior perigo é quando começarem, que eu não duvido que vai começar, a questão é quando, o Drex do varejo. Ou seja, cada um de nós, cada cidadão, ter a sua carteira digital direto no Banco Central. Claro que isso muda todo o modelo bancário, portanto deve demorar um tempo ainda, mas é claro que é uma vontade do governo, porque nos controla absolutamente tudo e você não tem como escapar. O dinheiro físico já está acabando até pelas suas inconveniências. Tem um risco maior, tem um custo de você carregá-lo, tem a facilidade de você simplesmente pagar por um celular ou encostar o relógio. Não importa, só que você está abrindo mão de suas privacidades. O grande risco é que todo esse controle está na mão do governo. Diferente, portanto, de o Bitcoin. Assim como este, é o que eu enxergo, é a única alternativa viável a você estar descentralizado e fora do controle governamental. Pare e pense bem. O governo facilmente, através da moeda digital do varejo, o Drex, nesse ponto se chegarmos, que eu não duvido, como eu falei, de termos cada um uma carteira digital direto no Banco Central, ele controla facilmente onde gastamos, quando e como. Ele pode permitir facilmente que você... Você tem noção que a sociedade ela vai ser dividida entre duas castas da população? A população que tem full dinheiro na carteirinha do Drex, full digital, full lastreado em honestidade política bananense, e a galera que tem pelo menos uma parte do seu capital em outras criptomoedas, ou melhor, no Bitcoin, que é a única que serve para alguma coisa. Vai ter duas castas de população, cara. E você tá entendendo que vai ter o preço do Bitcoin na corretora, entre aspas, e vai ter o preço do Bitcoin no mercado negro, né? No mercado ali informal, né? Duas mamadas por 0.00023 Bitcoin, sacou qual é que era? Então, tipo assim,
eu vejo muito rapidamente, 2030 eu acho que até muito longe. Talvez até antes de 2030 a gente tenha esse sistema completamente amarrado. Um sistema onde você vai ter o teu dinheiro 100% controlado pelo Estado e você não vai ter nem a possibilidade de querer comprar Bitcoin porque o seu dinheiro vai ser marcado. Esse é para comida, esse é para gastos não sei o que. Anota aí. Use o dinheiro apenas em locais ou setores que ele quer e ele determina. Ele pode também determinar a data dos gastos. Ele pode bloquear ou congelar contas bancárias. Opositores políticos, por exemplo, se você é uma voz forte da oposição, ele pode simplesmente congelar a tua conta. Não, acho que esse cara tá fazendo atos antidemocráticos. Congela a conta do cara, acabou. Já era. Lembra da quebra do sigilo bancário? Lembra do controle total através do governo pelo Banco Central? Ele controla, portanto, todo o teu direito de ir e vir. Se ele fala, aos domingos você não pode comprar fora de determinado bairro, ou nessa estrada eu não quero que ninguém circule, portanto você não pode pagar o pedágio com o Drex na data de hoje, ou não quero que em determinado dia seja vendida bebida alcoólica. Enfim, todos passamos a estar 100% controlados por um bando de burocratas autoritários e ditatorial. Não adianta pensar na ideologia A, B, C ou D. É claro que aquelas pessoas, uma vez que se deparam com o poder, tendem a crescer cada vez mais e usarem isso ao seu favor, usarem isso pelo seu projeto de poder. Repito, reflita o Brasil e o mundo de hoje. Uns mais, outros menos. Tanto é que Javier Milei, que está pregando a descentralização por completo, tem suas ideias questionadas. É claro, as liberdades individuais para os burocratas é um risco. Qualquer coisa que quebre o monopólio estatal, para eles é um risco. Pressupõe um risco maior para eles perderem o controle. E é justamente isso que nós lutamos. Mais poder, controle, liberdades individuais para cada um de nós e menos para os burocratas que eles querem. Segundo algumas matérias, nós conseguimos ver que o Banco Central confirma que o real digital vai ter a função para congelar valores. Portanto, tudo que eu estou falando aqui está escrito e dito pelo próprio Banco Central. E como eu falei, estamos na fase 2 de implementação. Logo começaremos a ver as matérias. Entenda como isso é bom para você. Entenda como isso te afeta positivamente. Sempre vendendo que é o bom para a sua vida, que o governo está pensando no melhor para você e para sua família. E olha só que interessante, declarações de Eric Altafim, do Itaú, falou que o Drex pode expandir o controle estatal sobre o uso do dinheiro. Olhe essa frase que impactante, abre aspas para Eric Altafim. No futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só permite a compra de comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só poderia fazer compras em um raio de 5 km da sua casa. Isso são poucos exemplos do que nós vivemos, mas como eu falei, ele pode controlar. Não compre álcool aos domingos. Não compre cigarro para quem fuma num determinado dia. Não vá na padaria no outro dia. Não use a estrada nos dias ou horários que eu não quero. Ou você só pode consumir num raio de tantos quilômetros que o governo acaba determinando. Ou você só pode comprar na lojinha A, B, C ou D, que muitas delas podem ter convênio com o próprio governo. Enfim, o controle é absoluto. Por isso que eu falo que a única alternativa, na minha opinião, ao mundo de hoje é sim a moeda completamente descentralizada. Repare, portanto, que as portas vão se abrindo para cada governo. E se você é alinhado ao governo A ou B, lembre-se que amanhã pode estar o governo de oposição. E aquilo que você considera apoiar pode jogar contra você e as suas liberdades simplesmente irem embora por completo. Tanto é que estados americanos nos Estados Unidos estão proibindo a criação do dólar digital, justamente por pregar uma maior liberdade individual e saber que essas moedas digitais acabam com a liberdade do cidadão. Sempre terá o pretexto de ser pelo seu bem, pensando no seu desenvolvimento e no que é melhor para você. Mas já passou da hora de desconfiarmos de políticos e burocratas que simplesmente jogam pelo seu poder. Você ainda acredita que nada disso de digital
vai mudar na sua vida? Muitos questionam. Ora, Bruno, para mim não me afeta. Será? Reflita um pouquinho mais. É mais um passo para nos tornarmos o que já somos, servos e escravos desse poder nojento centralizador. Lutamos ou realmente seremos escravos para sempre? Temos que pregar a eterna descentralização. E lembre-se, nada é tão caro do que algo que o Estado te dá de graça. Seguimos. Bruno Musa, pessoal. Aí, ó. Bruno Musa. Sensacional como sempre. R$5.